E a migrânia, assim, apesar de não ser uma doença letal, ela é uma questão, assim, é uma doença muito incapacitante, né? Então, Perfeito. esse negócio das pessoas não terem essa noção do tratamento preventivo é absurdo, porque é uma doença que às vezes atrapalha a pessoa de trabalhar. Não, as Compromete a qualidade de pessoas. vida Mas da é que pessoa total. vocês são alunos diferenciados, porque vocês têm essa noção. Porque a maioria dos alunos da graduação de medicina não tem essa noção. Sim. Certo? É a doença que mais incapacita dos 18 aos Exatamente. 49 e 50 anos de idade. Exatamente. 15% da população Exatamente. mundial. 35 milhões de Prejudica brasileiros. a qualidade de vida deles. É. Totalmente. E tem muita gente com noção ali de que é só uma crise de enxaqueca, vai passar. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Pratique Neuro. Hoje o nosso tema é cefaleia, uma das queixas mais frequentes do mundo. Eu sou o professor Dr. Hilton Mariano, sou professor de semiologia e neurologia. Eu sou o Dr. Mohamed e esse é o Pratique Neuro. Para contextualizar, né, para a gente começar a fazer o pontapé inicial, a dor de cabeça é uma das queixas mais frequentes da humanidade. Uma delas, né, que é a cefaleia do tipo tensão, é a segunda doença mais comum do mundo, só perde para a cárie, né? E existe uma grande deficiência que a gente nota nos resultados da avaliação que o médico generalista faz do paciente no pronto-socorro e às vezes também no ambulatório. Ou seja, sendo direto ao assunto, confunde tudo. Não sabe o que é a dor, que é a própria doença, que a gente chama de cefaleia primária, né? E confunde quando há uma situação da cefaleia secundária, que é outra doença que aparece como dor na cabeça. E eu queria começar conversando com o Bruno e com a Ana sobre até a questão da dor, né? Como que é essa questão da dor, qual a informação que vocês têm na graduação, como é que fica esse ensino? Bem, a dor de cabeça, no caso da cefaleia, né, durante a graduação, ela é apresentada, na maioria das vezes, como um sintoma ali de outras doenças, mas não como uma doença em si. Eu imagino, assim, ela não é destacada dessa forma. Então, por exemplo, eu acho que eu nunca cheguei a ter uma aula de cefaleia em específico. Bom, Você tem enxaqueca, Ana? eu tinha enxaqueca. Como você sabe? Não. A chance de acerto é muito grande. Acho que você tem, talvez esteja em redução, né? Eu tinha quando eu era criança, a gente nunca descobriu a etiologia da minha enxaqueca. Mas a minha mãe também tem. Até hoje, a minha só passou. Bom, na graduação eu só tive em clínica médica até agora. A gente teve aula sobre cefaleia e outros tipos de dor de cabeça. Mas é muito enxuto também, com a quantidade que a gente vê ter até o 3º ano. Uma aula dentro da clínica médica foi pouco. A gente tem, por exemplo, eu tive lá quando eu fui ver neurologia no 4º ano, mas junto com AVC, junto com outros temas ali, a cefaleia surgindo como, por exemplo, sinais de alarme, né? Sinais de alerta, essas coisas. Uma aula, por exemplo, dedicada a cefaleias primárias e tal, destacando ali como diagnosticar uma enxaqueca, eu não cheguei a... Chegar na admissão hospitalar. E um dos tipos de dor de cabeça que acontece com maior frequência é a dor de cabeça súbita do tipo thunderclap, né? Aquela entrovoada. Mas nem todos os pacientes vão ter esse tipo de dor de cabeça na HSA. Uhum. E aí, mas ele não teve essa dor de cabeça. Mas peraí, precisa ter. Aí vem aquela coisa do tocar no paciente. Mas você examinou o paciente, conversou, viu o nível de consciência, né? Você fez um exame neurológico, vê se tem rigidez. Então, isso tudo, dor de cabeça não é nada, a gente não tem específico, né? Os critérios de dor de cabeça, eles não são específicos para uma doença. Você não vai, a enxaqueca é tal. Poxa, tem que ter tudo isso para ser enxaqueca? Não. Tô errado? Sim, exatamente. O feeling é importante? Mas para vocês, o que é importante? Saber diagnosticar ou diferenciar quando é uma coisa primária e secundária. Sim. Principalmente a secundária. O que o Bruno falou que é ligado como se fosse só um sinal ou sintoma de outra coisa, eu concordo também. Acho que tem então. essa visão ainda. Um resfriado, né? Qualquer quadro infeccioso pode ter Dá uma dor de cefaleia. cabeça. Então, por sua vez, indiretamente as pessoas acham que é uma coisa que passa, assim, resolve aquele problema, passa. Não é uma coisa que se sustenta sozinha. Que é Entendeu? algo que você pode tratar em casa também. A população tem muito isso também. Inclusive, a questão do tratamento preventivo, você mencionou os opioides e tal, me lembrou disso, que, assim, eu não cheguei durante a graduação, durante uma aula, ser bem
claro, assim, que, ó, tem tratamento preventivo, que ele funciona bastante, aí mencionar quais medicamentos que usa, não foi esclarecido. Eu fui aprendendo isso meio que na prática, né? Inclusive, até alguns momentos esquisitos, né? Que você vê que o paciente toma propanolol, aí você tem pressão alta, uma coisa. Exato. Não, eu tenho enxaqueca. Aí eu fui pesquisar e tal, é realmente usado para um tratamento preventivo de migrânia. E é um dos tratamentos mais eficazes que nós temos Sim. hoje. Sim. Ainda, né? Ainda é o que nós temos. Exato. Esse uma coisa que falta ali, conhecimento dos estudantes de medicina e também das pessoas, porque a gente fez o estudo, né, das pessoas, né, não médicas, não dessa área. A gente fez o estudo ali, fazendo uma enquete com várias pessoas ali do ambulatório da nossa faculdade. E do Taquaral também, que é um parque aqui da cidade. Isso. E uma das coisas assim que era bem relevante para mim ali foi ver que a maioria, boa parte não sabia que tem tratamento preventivo, achava que era só na dipirona mesmo e que era isso. E assim, a população pensa isso, mas também colegas nossos também pensam isso. Esse é o problema maior. Esse é o ponto. É. A gente Esse sabe é o porque problema maior. é aquilo, a gente tá engajado pra querer saber coisas de neurologia e tal. Mas e o resto? Os nossos amigos que também vão ser médicos, que também vão tratar a galera. Isso é o que falta. E a questão da tomada de decisão, né, o Mohamed citou a HSA, isso é muito importante, né? Existem mnemônicos, né? O mais conhecido é o Snoop, lá do David Dodd, da Mayo Clinic, muitos anos atrás. O Snoop ele ficou cada vez mais complexo. Hoje a gente tem o Snoop P10, que são 10 P's, para com certeza aumentar a especificidade. A gente tem uma pequena contribuição em 2022, que a gente fez um mnemônico em português, que é a dor repentina, a idade de início acima de 50 anos, que é o risada pega. Então, ele é uma versão mais reduzida do Snoop 10 e também em português, porque essa decisão, se primária e secundária, tem que ser rápida. E mesmo sendo primária, a migrânia, né, ela está associada, isso é dado da Organização Mundial de Saúde, com um grande impacto. Então, você tirar o paciente com migrânia do tratamento preventivo é terrível. E é o que você falou, porque não só... Hoje a gente tem medicações de ponta, realmente. Ainda bem, temos medicações que trabalham na sequência da patologia da migrânia. Ok, mas existem medicações baratas ainda e que complica mais a situação de quem toma a decisão errada, do SUS. E que o paciente nem é informado que existe isso. Existe essa possibilidade da dor não acontecer, que ele tem acesso, exatamente. E como o Mohamed falou, que funciona. Então, o nosso objetivo dentro do Pratique Neuro é fazer o treinamento, a tomar decisão rápida, entender essa questão de cefaleia primária e secundária e quando encaminhar, porque muitas vezes o paciente vai precisar de uma tomografia, eventualmente um líquor, e ele vai precisar, às vezes, de um tratamento neurocirúrgico. Uhum. E complementando o que o Mohamed falou, a hemorragia subaracnoide, a neuroesmática, no primeiro ano, ela mata 70% das pessoas. Ela mata 30% na primeira vez. Então, imagina assim, uma doença que nunca aconteceu, nunca apareceu na vida da pessoa, 30% já morreu. Uhum. E o 70% no total, né, vai morrer no primeiro ano. E a migrânia, assim, apesar de não ser uma doença letal, ela é uma questão, assim, é uma doença muito incapacitante, né? Então, esse negócio das pessoas não terem essa noção do tratamento preventivo é absurdo, porque é uma doença que às vezes atrapalha a pessoa de trabalhar. Não, as pessoas. Mas é que vocês são alunos diferenciados, porque vocês têm essa noção. Porque a maioria dos alunos da graduação de medicina não tem essa noção. Sim. Certo? É a doença que mais incapacita dos 18 aos 49 e 50 anos de idade. Exatamente. 15% da população mundial. 35 milhões de brasileiros. Prejudica a qualidade de vida deles. Totalmente. E tem muita gente com noção ali de que é só que a gente aqui que vai passar. Sabe? A perda média assim, de atividades laborais nos pacientes com enxaqueca crônica é aproximadamente uma semana por mês. Então, imagine o impacto que isso causa na questão financeira, questão afetiva, social, tudo isso impacta. Mas não é, como o Wilton falou, levado muito a sério por questões de até política pública, né? Que, olha, a Sociedade Brasileira de Cefaleia tem uma dos comitês de relações públicas ou sobre essa questão pública voltada, né, para a prática pública, né, mais bem engajadas do mundo. E eles têm feito um trabalho fantástico e ainda assim é muito difícil. Muito difícil nós colocarmos ou tentarmos introduzir
medicações mais específicas, né, com alvos específicos, ou que tem um maior benefício, porque isso envolve um custo muito grande para o governo, já que a doença não mata. Sim. Então, nós estamos falando de algo extremamente incapacitante e precisa ser cada vez mais explorado dentro da graduação. Né? Como vocês falaram, o doutor Hilton falou aqui, vocês estão enviesados, vocês gostam da área, mas a maioria não tem interesse. E digo mais, tá? Não quero ser o advogado do diabo. Hilton, você concorda que neurologistas também não gostam de tratar? Você falou? Absolutamente. É isso aí. Não gostam mesmo. Sério? Sim. Caramba, eu não sabia disso. Sim, sim. Porque não sabe. O que você não sabe, você Vai querer mexer. explode, né? Deixa muito clara a sua incompetência, no sentido de não ser competente para. Uhum. Então, é verdade, exatamente. Então, muitos neurologistas não tratam, mas o pior de tudo não é não tratar, é não encaminhar para quem trata. Isso é o mais complicado ainda, né? Só deixa o paciente à deriva. Exatamente, deixa o paciente à deriva. E, lógico, vocês na graduação não tem como saber tudo, nenhum médico sabe tudo, mas existem aquelas pílulas de ouro, né? Então, aquelas informações que são como avaliar a cefaleia na emergência. Uma outra coisa importante, existe um tipo de enxaqueca que chama enxaqueca com aura, né? Sim. E a enxaqueca com aura, na mulher, existe um problema grande do uso do estrogênio. Uhum. A gente sabe que a migrânia com aura, a migrânia em si já tem um risco menor, mas a migrânia com aura está associada com AVC, acidente vascular cerebral isquêmico, em mulheres jovens. E o estrogênio, principalmente em altas doses, ele dá aquele empurrãozinho. Aí, o que acontece? Eu fiz um levantamento, digamos, não acadêmico. Eu perguntei para alunos de medicina, vocês já foram no ginecologista? Todo mundo, 100% das alunas de medicina já foram no ginecologista. Aí eu perguntei, o ginecologista pergunta se você teve enxaqueca ou enxaqueca com aura? 100% falaram não. Então, que ginecologista, assim, iluminado é esse que vai, sem perguntar à paciente, saber que ela tem enxaqueca com aura e vai ter cuidado na prescrição do estrogênio? Por outro lado, a contraindicação é absoluta e, se não me engano, é nível 4 pelo OMS. Exatamente. E aí, quando vocês vão fazer o cursinho de residência da GO, eles vão ser enfáticos. Eu sei porque eu li na lista lá. Mas como que é isso aí? Está faltando alguma peça essencial que chama informação. Então, esses aspectos também, na Pratique Neuro, a gente vai trabalhar. Porque não dá para uma jovem ter um AVC que poderia ser evitável. E, inclusive, nesse levantamento assim, não ortodoxo que eu fiz, 2 alunas têm migrânia com aura. Uma, inclusive, ficou desesperada. Estou falando sério. Sim, ficou desesperada. Falou, eu vou marcar consulta com o ginecologista hoje. Mas olha só, se você é ginecologista e você não pergunta... Deixar passar batido. Não, eu estou falando de acadêmicas de medicina, mas vamos colocar uma mulher em idade reprodutiva usando muitas vezes por endometriose, muitas vezes síndrome ovário policístico, muitas vezes por acne, e está usando uma dose de estrogênio alta. Ela tem a obrigação de falar para o médico, olha, eu tenho migrânia com aura? Não. Ela vai ligar, não, eu tenho que falar para o ginecologista. Vocês entendem como que é complicado isso? E que o ginecologista tinha que saber também. O ginecologista tem que saber, o médico de saúde da família, o clínico geral, fala assim, Ana Luísa, você tem migrânia com aura? Acho que é melhor você procurar um neurologista. Fale para o seu ginecologista e procure um neurologista. Sim, eu percebo isso. Eu tinha muitos plantões de GO, né? Aí a gente teve um foco mais na obstetrícia nesse ciclo. E a primeira coisa, assim, você percebe nitidamente como é mais frequente a migrânia em mulheres, primeira coisa. Perfeito. Tem muita migrânia lá. E nas gestantes, né, por conta do aumento do estrogênio, né, ainda mais tem essa tendência, né? E aí eu via lá que, assim, dentre as hipóteses diagnósticas de tal paciente, tinha lá enxaqueca, migrânia. E aí eu perguntava para ela, você chegou a buscar um neurologista, no caso, considerando uma paciente que ela tinha já migrânia antes, né, da gestação e tal, você chegou a procurar um neurologista, fazer um tratamento preventivo, alguma coisa? Ela nem sabia que precisava. Só deixa passar a dor, né? E ninguém chegou a comentar com ela, pelo menos não no setor da geola. Falta de informação também é heterogenia. Exatamente. A nossa campanha que a gente realizou na Liga era justamente para conscientizar a população que se elas tivessem dor de cabeça, era para procurar um neurologista, porque isso falta também. Eles irem atrás, pensa que é só uma dorzinha de cabeça,
Nada demais. Tem os mitos, né, populares, assim, sabe? Inclusive, ainda hoje nós vemos na área médica, né, sobre a origem da dor. Ah, a minha dor é do fígado, a minha dor é do apêndice, a minha dor, sabe? Enfim, essas coisas que não são verdades. Isso não é, absolutamente não é, porque nós falamos, você falou assim, eu tinha enxaqueca. Na verdade, você tem, porque é uma condição genética. Só que provavelmente você esteja em remissão. Ou talvez você não ligue muito para uma dor que é mais moderada e que, sei lá, eu Não dê convivo com isso e atenção. não dê atenção. Exatamente. Porque a percepção da dor é muito pessoal. Não dá para transferir essa... Desculpa dessa má notícia assim no podcast. É. Mas, Eu ainda mas tenho. é crônica. Mas é crônica, desculpa, foi mal, tá? Sim. Isso não estava no Espero script. que ela não volte. Se voltar, é culpa minha. Porque era incapacitante de verdade. Sim, Completamente. Não total, conseguia total. fazer nada. Na hora da crise, ela é tão incapacitante quanto uma pessoa que está tetraplégica, né? Que é isso, dados, exatamente. Você não consegue fazer nada, por quê? Está incapacitado. Isso Saudades é do Max incapacidade. Salt. E, Falecido Max Salt. inclusive, assim, eu vejo claramente em casa, assim, com a minha mãe, ela tem, você fala, crônica, ela é mais tensional dela, no caso, se eu não me engano. Eu acho que ela não tem uma migrânia, mas eu percebo quão incapacitante, você fala, pode ser com ela direto, assim, porque... Então não é tensão. Então provavelmente é enxaqueca Exatamente. crônica. É o que eu falei. Diagnósticos Você vai tipo aqui. tensão, não vai na emergência. Hoje Então, péssimas notícias também dificilmente. aqui. Eu não lembro dela falar pra mim, eu vou até perguntar pra ela depois, mas não lembro dela falar pra mim que era migrânia, que era enxaqueca e tal. Porque se confunde muito. Chega uma hora que a cronificação, que a sensibilização central, ela cronifica a dor. E o paciente com enxaqueca, ele tem a dor do tipo enxaqueca e tem uma dor que também tem de aspecto tensão, que é essa sensibilização cefálica e extracefálica. Então, isso confunde muito. Tanto que os pacientes chegam no consultório falando, doutor, eu tenho uma dor, minha dor é tensional. Só que você vai ver, ela tem critério para enxaqueca crônica. Porque a cefaleia do tipo tensão não é de forte intensidade, não incapacita, Perfeito. tá? Não piora com o esforço físico, certo? Você toma um analgésico, ela costuma passar um analgésico simples, um anti-inflamatório simples, certo? E ela não tem uma dor que pulsa. Então, é uma dor que a gente considera do tipo não. E se confunde. Porque ao longo do tempo, com os fatores de risco, uso excessivo de analgésicos, enfim, até a questão de coisas não modificáveis, que é ser mulher, parte genética, etnia, isso cronifica. É uma tendência de cronificação a longo prazo. Então, na cronificação, você muda o aspecto da dor. E aí, não é mais aquela dor que você sentia antes, esporádica, episódica, ela se torna mais contínua, até que você está todo sensibilizado. Então, isso gera o quê? Incapacidade. Tanto que, depois de um tempo, o paciente que está tratado para enxaqueca, ele pode não ter, crônico, né? Ele pode não ter uma percepção tão boa do tratamento, por quê? Ele pode ter melhorado muito dos dias de enxaqueca, mas não ter melhorado esse aspecto de sensibilização ainda que incomoda muito o paciente. Então, a satisfação muda. Mas só para vocês entenderem que esse é um conceito, Bruno, que não só você, não só os pacientes, mas os médicos formados têm. Exato. E até o médico que chega a procurar você no consultório. Uhum. Ele acha que não é enxaqueca, é dor, mas aí ele recebe essa notícia, não, mas é tudo enxaqueca. Porque a gente vai tendendo a agregar diagnósticos, né? A gente vai agregando o CID. Daqui a pouco você tem tudo. Mas olha, eu tenho tontura junto. Tenho tontura, muita tontura. Pode ser o quê? Migrânia vestibular? Pode ser simplesmente um sinal desautonômico da própria enxaqueca? Pode. E aí vai agregando diagnósticos. Vai no otorrino, vai no oftalmo, vai não sei o quê. E aí pronto. Vira uma salada até que chega em você com um calhamaço de exame que provavelmente não eram necessários. Uma coisa que você me lembrou, que aluno é muito raro ter essa noção de que a aura presente na migrânia, ela pode não ser só aquelas auras visuais clássicas, porque dependendo da área que está sendo, né, afetada ali no cérebro, você pode ter uma tontura, você pode ter vários outros sinais neurológicos focais que eu imagino facilmente sendo despercebido, assim, pelo menos não identificado como uma aura de migrânia por alunos de medicina, porque a gente é muito treinado a essa parte visual. Ah, tá vendo ponto escuro? Tá vendo coisa brilhante? Assim, é só isso que a gente... na cabeça do aluno de medicina em geral, a aura da migrânia é coisa visual. E para vocês acadêmicos, todo déficit neurológico primário, qualquer um, todo déficit primário, se a pessoa nunca teve aqui, tem que ser o quê? Descartado o acidente vascular. Sim. Primeira coisa. Depois, tem aspecto de migrânia. Inclusive a aura, presente em 24% dos pacientes com enxaqueca, nem sempre vai estar presente. Exato. Então passa, mas eu nunca tenho, a minha aura acontece só uma vez. E outra, existem critérios para aura. Uhum.
Tem auras típicas, tem auras atípicas. Ah, opa, esse aqui não tá aparecendo aura. Será que não é outra coisa? Sim. Então são sinais muito... sinais e sintomas, né? Síndromes que a gente pode avaliar através do quê? Uma simples semiologia. E numa mulher jovem, em uso de anticoncepcional, é uma informação que é esperto. extremamente importante. Sim. Eu acho que outra coisa que é subestimada bastante na medicina ali, que não é destacado, é a ansiedade do período intercrises. O medo de ter a próxima crise, de estar o tempo todo ansioso com Ansiedade antecipatória. ansiedade. Pô, será que eu vou ter a próxima crise num momento importante ali, numa reunião de emprego e tal? Enfim, numa entrevista de emprego, coisa assim. E essa ansiedade, ela vai, assim, todo dia esse medo, né? Que É uma doença crônica que se apresenta com crise, mas no dia a dia, como o Mohamed estava falando, nossa paciente Ana Luísa, ela tem um grande impacto no dia a dia, um desempenho na prova, por exemplo, Era quando trevas. começaram os plantões, enfim, então isso vai... Ela não vai voltar, gente. Então isso, Ela não vai estamos voltar. torcendo para isso, mas hoje, é a se fobia, né? voltar... Isso chama cefalaugiofobia. Exatamente. Falagiofobia. Cefalagiofolia. Exatamente. É isso aí. Então, nosso objetivo é treinar você, acadêmico, para ter uma tomada de decisão com eficiência. Cefaleia primária, precisa tratar. Não use opioide. Cefaleia secundária, precisa investigar. Salvar a vida, diminuir a dor e o sofrimento. Novamente, eu queria agradecer a presença do Bruno Michelazzi, da Ana Luísa, do Mohamed. Mohamed queria dar as últimas palavras. Fazer um Só queria agradecer, foi muito produtivo, inclusive, né? A gente estava no nosso primeiro episódio aqui, mas muito produtivo. Acho que o mais importante é ter essa visão do acadêmico de medicina. E complementando o que o Wilton falou, o nosso propósito é esse: fazer uma neurologia eficiente, prática e que salve vidas e não deixe vocês na mão. Então, o acadêmico precisa desse suporte. Consequentemente, diminuir a neurofobia. Agradeço muito a oportunidade de dar a minha perspectiva com relação a esse assunto e agradeço o convite. Fico muito lisonjeado. E Obrigado. vocês vão ajudar muita gente, Isso. Sim. gente, só de estarem aqui, passando essa visão. Então, poxa, sem palavras, muitíssimo obrigado aí pela Espero presença. que ajude também muita gente. É. Obrigada, professor. Obrigado, gente.